Olá, tudo bem? Voltei. Gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje a nossa aula vai ser sobre matemática e língua portuguesa, mas o Ministério da Educação e Cultura ele mudou a orientação. Não se fala assim mais língua portuguesa. Fala assim. Mas ele colocou agora como fazendo parte de linguagens, né? Aí entra língua portuguesa, entra arte, entra educação física. Deixa eu ver o que mais, só um minutinho, viu? Exatamente. Língua portuguesa, arte e educação física. São as linguagens e suas tecnologias. E também a matemática. A matemática continua a matemática, né? É uma linguagem também. É a linguagem dos números em que a gente faz as contas, né? Quantifica a natureza. Aliás, tudo, né? Transforma tudo em números. Por exemplo, eu sou um número, você é um número também. Número 1, número 2. Então é isso. A nossa aula hoje vai ser essa mistura de linguagem, língua portuguesa, linguagem da matemática, e a gente vai fazer isso como? A gente vai fazer trabalhando os quadrinhos. Vocês gostam de quadrinhos? Lê muito? Ou então vocês gostam de desenho animado? O desenho animado, vocês sabem o que que é. É um quadrinho atrás do outro, né? Bum, 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 aí vai passando rápido, aí vai criando aquele movimento. Mas na verdade são pequenos quadrinhos, um colado no outro. Aí quando começa a passar rápido, aí virou desenho animado. Desenho animado. Então hoje a gente vai trabalhar os quadrinhos e a matemática, tá certo? Então vamos trabalhar a questão da língua portuguesa, que vocês vão ter que escrever um texto para mim, contar uma história. E vamos trabalhar também a questão da matemática, principalmente os números, né? E dentro dos números, as operações fundamentais de somar e subtrair, adição e subtração. Adição, você sabe o que é, né? 1 mais 1, 2, né? E subtração, que é 3 menos 1, 2, não é? Então, subtração é tirar. E adição é somar. Tá simples isso, vocês entenderam? Então, quando a gente vai fazer também uma história em quadrinho, a gente trabalha com matemática, porque a gente soma elementos e a gente subtrai também elementos. Porque uma história em quadrinho, desenho animado, é feito pela soma de elementos ou subtração de elementos. Certo?
Então, às vezes, numa história, a gente vai somando muitos elementos, e em outra história, a gente vai subtraindo muitos elementos. Por exemplo, o Big Brother é uma história, um programa de soma ou subtração. 10 pontos para quem me acertar essa questão. Ali eles estão tirando pessoas ou estão colocando pessoas? Subtração ou soma? Quero saber a resposta, viu? Então é isso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou apresentar para vocês o primeiro quadrinho, que é sobre a questão da adição. Vocês vão ver que 3 heróis se juntam, 3, 1, 2, 3. 3 heróis se juntam para vencer. E isso é o quê? É uma adição. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão desenhar isso para mim, tá certo? E depois vocês vão me contar uma história em que esses heróis se juntam para... Se juntam não, né? Fazem uma adição, que é uma operação matemática, para vencer alguma questão, uma guerra, um inimigo, um problema, tá certo? Na adição, a adição geralmente ela é constituída por 3 termos, né? Digamos assim, uma adição bem simples, 1 mais 1 igual a 2. O primeiro item chama parcela, parcela 1, o segundo parcela 2, e o resultado se chama resultado ou total, tá certo? Então a gente vai contar uma história em que a adição acontece. Depois, no segundo quadrinho, a gente vai fazer o desenho primeiro e vai trabalhar nesse quadrinho a subtração. Tipo assim, 2 heróis se somam para eliminar um, ou seja, tirar ele da história, subtrair, tá certo? Então, na subtração, digamos assim, há 1 menos... Deixa eu ver, 3 menos 1 igual a 2. O primeiro número é o minuendo. O segundo número é o subtraindo. E o resultado é o resultado mesmo, né? Minuendo menos subtraindo, nós temos o resultado. Isso é a subtração, tá certo? Então, essa foi a primeira tarefa, que é a primeira tarefa de desenho. A segunda é, depois que vocês lerem o texto, tiverem desenhado o primeiro quadrinho, vocês vão redigir, bolar uma história na qual as imagens se somam e essa soma, ela cria um resultado e esse resultado faz sentido, entendeu? Porque não pode ser uma história doida em que as coisas não fazem sentido, entendeu? Um herói, mais outro herói, mais outro herói se juntam, 3 heróis, aí eles vão resolver um problema. Aí você vai me contar essa história. Eu quero saber como é que você vai montar isso. A outra atividade é ler o texto,
fazer o desenho da subtração e depois, baseado no texto e no quadrinho, você vai redigir uma história no qual essas imagens tenham como, assim, o resultado uma realização de uma operação de subtração. Por exemplo, eu me junto com você aí e a gente vai subtrair um colega da brincadeira, tá entendendo? Então, o que a gente vai fazer? Vai se unir e depois vai subtrair um. Então, isso é criar uma história. Então, a nossa aulinha de hoje vai ser sobre isso. Na matemática, a gente vai trabalhar adição e subtração. E na língua portuguesa, a gente vai trabalhar a criação de uma história que tenha adição e subtração. E também, como hoje em dia tudo tem que ter um desenho, uma fotografia, a gente vai desenhar também todo esse processo matemático e de língua portuguesa. Tá certo? Ok? Estamos entendidos? Muito obrigado.